Você está vendo uma garota de 14 anos sendo arrastada para fora do quarto do imperador. Ela não está andando. 2 serviçais a puxam pelos braços. Os pés dela se arrastam pelo chão de mármore. Os olhos dela estão abertos. Mas não há mais ninguém ali. 3 dias atrás. Aquela garota estava rindo no quarto ao lado do seu. Hoje de manhã. Chamaram-na. Agora. Ela é outra coisa. Como se tivessem arrancado a alma dela. Uma serviçal vê você observando. Ela te agarra pelo braço, puxando você de volta para o seu quarto. Não olhe. Nunca olhe. E quando vierem te chamar, não lute. Roma. Ano 39, depois de Cristo. Você tem 14 anos, você está trancada num lugar chamado Jardim de Vênus há 6 dias. E acabou de aprender o que acontece com as garotas quando elas são chamadas. Seu pai disse que isso era um privilégio. Sua mãe chorou quando você subiu na carruagem. Os vizinhos observavam com inveja enquanto você subia a colina em direção ao palácio. Ninguém te contou a verdade. Ninguém te contou que o homem mais poderoso do mundo tem um sistema como uma fábrica que anota nomes de garotas em tabuletas. Suas idades, suas aparências, e as chama uma por uma para o seu quarto. E quando elas saem, não são mais as mesmas. Esta é a história do que Calígula fez com as garotas em seu palácio. E a parte mais assustadora não é o que ele fez. É que ninguém o impediu. Nem os senadores, nem os guardas, nem mesmo os pais que entregaram suas filhas na porta. Todos sabiam e todos ficaram em silêncio. Se esta história te prendeu, deixe um like e se inscreva. Leva 1 segundo e nos ajuda a tirar mais vozes do silêncio. Mas antes de você entender o que aconteceu naqueles quartos, você precisa entender como um ser humano se torna capaz disso. Porque Calígula não nasceu um monstro. Ele foi fabricado. O ano é 19 depois de Cristo. Um menino de 7 anos corre por um acampamento militar romano, vestindo um uniforme de soldado em miniatura, completo com uma armadura minúscula e botinhas vermelhas. Os soldados o adoram. Eles o chamam de Calígula. Botinhas. Ele é filho de Germânico, o maior general de Roma desde Júlio César. Os homens acreditam que este menino lhes traz a vitória. Ele não tem ideia do que está por vir. 1 ano depois, seu pai morre. A história oficial. Doença súbita. A história sussurrada. Envenenamento. Ordenado pelo próprio imperador Tibério. Calígula tem 8 anos quando a máquina começa a destruir sua família, sua mãe arrastada de sua casa, acusada de traição, morta de fome no exílio, seu irmão mais velho, preso, aprisionado, com tanta fome que tentou comer o estofamento de seu colchão, seu segundo irmão, exilado numa ilha onde guardas o torturaram, até ele esmagar a própria cabeça nas paredes para acabar com tudo. Eliminados. E o jovem Calígula assiste a tudo acontecer. No ano 31, ele é o último que resta, com 19 anos. O único sobrevivente. Então chega a convocação. O imperador Tibério quer vê-lo. Em Capri, os historiadores antigos Suetônio e Tácito, que escreveram com a memória viva desses eventos, descrevem Capri como uma casa dos horrores. Tibério transformou a ilha em sua fortaleza particular. Longe de Roma, longe de qualquer um que pudesse contestar o que ele fazia lá. É nesse ambiente que entra o adolescente Calígula. Ele sabe que Tibério assassinou sua família. Todos sabem. Mas ele não pode demonstrar. Um olhar torto, um acesso de raiva. E ele morre. Suetônio escreve algo arrepiante. Nunca houve servo melhor, nem senhor pior. Por 6 anos, Calígula observa, estuda, aprende exatamente como quebrar seres humanos com o maior monstro da história romana. Então, no ano 37, Tibério morre.
Alguns dizem que foram causas naturais. Outros dizem que Calígula o sufocou com um travesseiro. Seja como for, o refém agora é imperador. Roma celebra. Eles acham que receberam o filho do amado Germânico. Não fazem ideia do que acabaram de soltar. Por 7 meses. Tudo parece perfeito. Calígula liberta prisioneiros. Cedia jogos espetaculares. Distribui dinheiro ao povo. Então ele adoece. Uma febre grave de semanas. A pessoa que acorda não é a mesma que foi dormir. O que houve naqueles dias febres, nunca saberemos. Mas quando Calígula se recuperou, algo dentro dele havia estilhaçado, e Roma estava prestes a descobrir o que ele escondia. Oficiais imperiais começam a percorrer Roma e territórios vizinhos, visitam casas de famílias ricas e pobres igualmente. Eles não estão procurando soldados, eles não recrutam talento. Eles procuram 3 coisas: idade, beleza, pureza, meninas entre 12 e 16 anos, rostos que agradem ao imperador e virgens verificadas pela reputação familiar e às vezes examinadas. Suetônio, escrevendo décadas mais tarde, descreve esse processo em fragmentos. Ele menciona moças de famílias nobres trazidas ao palácio. Nota que Calígula as inspecionava pessoalmente. Como mercador de escravos, examina a mercadoria antes da compra. Até Suetônio. Um homem que documentou orgias, assassinatos e incestos sem pestanejar. Parece desconfortável ao descrever o que veio depois. Registros eram mantidos. Tabuletas de cera registravam o nome. Idade, aparência física e laços familiares de cada menina. Não era crueldade impulsiva. Era gestão de estoque. Seres humanos reduzidos a entradas num livro de contabilidade. O sistema era assustadoramente eficiente. Oficiais viajavam em duplas carregando selos imperiais que abriam qualquer porta. Tinham cotas a cumprir. Relatórios para entregar. Eles mediam o sucesso em números. Quantas candidatas identificadas? Quantas famílias visitadas? Quantas garotas entregues? Isso não era o caos. Era a burocracia. E é isso que torna tudo verdadeiramente aterrorizante. Não um louco agindo por impulso, mas dezenas de funcionários processando seres humanos com a mesma frieza que usariam para contar carregamentos de grãos. As famílias não resistiam. Numa sociedade onde a honra era tudo, ser escolhida pelo imperador era apresentado como o maior dos privilégios. Os pais competiam pela oportunidade. Vestiam suas filhas de branco. Trançavam seus cabelos com flores. Algumas mães choravam quando a carruagem partia, mas choravam baixinho. Porque chorar alto significaria que não estavam felizes. E não estar feliz significaria que servir ao imperador era algo ruim. Então engoliam as lágrimas. Engoliam as dúvidas e deixavam as filhas irem. Chamavam aquilo de Jardim de Vênus. O nome soa bonito. Romântico. Como um lugar cheio de flores e fontes, onde jovens mulheres aprendiam poesia e música, era uma prisão. Mas eis o que a tornava pior que qualquer masmorra. Uma masmorra parece uma masmorra. Correntes. Pedra fria. Você sabe onde está pisando? Esse lugar parecia o paraíso. Cortinas de seda por todo lado. Camas mais macias que qualquer coisa que essas garotas já tinham tocado. Perfume tão forte que dava para sentir o gosto. Comida que a maioria dos romanos nem sabia que existia. Servos que sorriam e atendiam a cada pedido. Tudo lindo. Tudo errado. Psicólogos modernos têm um termo para o que isso faz com a mente humana. Dissonância cognitiva. Quando seus sentidos dizem uma coisa e seus instintos dizem outra. Seu cérebro começa a rachar. Você não consegue mais confiar na sua própria percepção. As garotas não podiam sair dos quartos sem permissão. Não podiam contatar as famílias. Não sabiam que dia era. Não sabiam o que deveriam fazer. Apenas esperavam, às vezes por dias.
Às vezes por semanas, ninguém explicava nada. Ninguém dizia quando seriam chamadas. Ninguém contava o que acontecia quando fossem. Só ouviam passos à noite, passando por suas portas, parando em outra porta. Uma garota sendo levada. E na manhã seguinte essa garota estaria diferente, mais vazia. Ou nem voltaria. Os servos que traziam a comida observavam tudo. Cada lágrima era relatada. Cada sussurro entre as garotas era documentado. Se duas garotas começassem a criar uma amizade, encontrando conforto no sofrimento compartilhado, eram separadas, movidas para alas diferentes, porque conexão gera força, e força gera resistência. O isolamento era parte do projeto. A espera em si era tortura. Nos anos 1960, o psicólogo Martin Seligman conduziu experimentos que revelaram algo perturbador sobre a mente. Quando as cobaias aprendiam que nada que fizessem poderia mudar a situação, elas paravam de tentar. Elas desistiam, não por fraqueza, mas porque seus cérebros tentavam protegê-las da loucura. Ele chamou isso de desamparo aprendido. Primeiro você luta, depois percebe que lutar não adianta. Aí para de lutar. E então para de sentir. As garotas no Jardim de Vênus estavam sendo sistematicamente quebradas, não pela violência. Ainda não. Mas pelo luxo que parecia errado. Gentileza que escondia crueldade e incerteza que nunca acabava. Quando Calígula mandava chamá-las, a maioria já tinha se rendido. Esse era o objetivo. Estamos prestes a revelar como Calígula usou essas garotas para controlar Roma inteira. Se você chegou até aqui, entende por que essa história importa. Inscreva-se. Porque o Crown and Dagger não foge dos capítulos mais sombrios da história. Mas Calígula não estava satisfeito apenas com as garotas. Ele queria quebrar todo mundo. O historiador Cássio Dio descreve banquetes imperiais que se tornaram teatros de humilhação sistemática, salões de mármore cheios dos homens mais poderosos de Roma, senadores, generais, governadores, comendo e bebendo e fingindo que tudo estava normal. Então Calígula se levantava, caminhava entre as mesas, examinava as esposas de seus convidados do mesmo jeito que examinava as garotas em seu jardim. Ele escolhia uma, pegava sua mão e a levava embora, e o marido dela ficava sentado lá. Não fazia nada. Não dizia nada. O que ele poderia fazer? Protestar? Seus filhos estariam mortos pela manhã, sua família inteira apagada da história romana. Então ele sentava, bebia seu vinho, jogava conversa fora com um homem ao lado, que fingia não ouvir nada. Esperava. 20 minutos se passavam. 30. A conversa ao redor dele era forçada, frágil. Todo mundo fingindo que isso era normal. Todo mundo fingindo que não conseguia ouvir os sons vindos do outro quarto. Cássio Dio registrou um incidente específico. Um senador chamado Valério Asiático assistiu enquanto Calígula levava sua esposa. Quando ela foi devolvida, Calígula se sentou e começou a descrever em detalhes gráficos exatamente o que tinha acontecido. Ele avaliou o desempenho dela. A comparou com esposas de outros senadores. Fez piadas. Asiático teve que sorrir. Teve que concordar. Teve que agradecer. Certas humilhações a gente não esquece. 3 anos depois, Asiático foi um dos conspiradores que ajudaram a planejar o assassinato de Calígula, mas eis o que tornava o banquete verdadeiramente maligno. Não era apenas sobre as mulheres. Era sobre a cumplicidade. Uma vez sentado àquela mesa sem fazer nada, enquanto o imperador violava a esposa de alguém, você também era culpado. Não podia expô-lo sem se expor. Não podia se rebelar porque já era parte da máquina. Suetônio escreve que Calígula às vezes emprestava as garotas do palácio a senadores favoritos. Não como presentes, mas como armadilhas. Aceite o empréstimo e você participou. Recuse
E você insultou o imperador. Qualquer escolha te destrói. É assim que a tirania realmente funciona, não apenas através de exércitos e leis, mas através da vergonha, da cumplicidade, de tornar todos tão sujos que ninguém pode apontar o dedo. Os senadores que iam a esses banquetes voltavam para suas famílias, davam um beijo de boa noite nos filhos. Fingiam que ainda eram homens honrados, mas eles sabiam. E Calígula sabia que eles sabiam. E esse conhecimento era seu próprio tipo de corrente. Toda máquina tem uma falha. Enquanto Calígula estava ocupado quebrando senadores e destruindo garotas, ele cometeu um erro crítico. Ele esqueceu dos guardas, a guarda pretoriana, os guarda-costas pessoais do imperador. Soldados de elite que ficavam a centímetros dele todo santo dia. Armados, treinados, letais. Um deles chamava-se Cássio Quereia, oficial sênior, veterano respeitado. Um homem que serviu Roma com honra por décadas. Quereia tinha uma característica física que Calígula achava infinitamente divertida. Uma voz fina, todo dia novas piadas. Novo escárnio na frente de todos. Quando Quereia tinha que pedir a senha militar do dia, um protocolo padrão. Calígula designava palavras como Vênus ou me beija, palavras femininas, palavras humilhantes. Os outros soldados davam risadinha dia após dia. Mês após mês, Suetônio observa que Calígula achava isso hilário. Achava que Quereia engoliria isso como todos os outros. Ele calculou mal. Senadores tinham famílias para proteger. Eles podiam racionalizar, ficar quietos. Mas Quereia era um soldado. Um homem treinado para resolver problemas com a lâmina. Um homem que ficava ao lado do imperador todo dia, com uma espada na cintura. E Calígula tinha acabado de ensiná-lo que a vida sob este imperador não valia a pena. 24 de janeiro de 41 d.C. Calígula caminha por um corredor subterrâneo abaixo do teatro, estreito, mal iluminado. Paredes de pedra em ambos os lados. Ele está de bom humor, ansioso por uma apresentação. Quereia está esperando nas sombras. Os detalhes vêm de múltiplas fontes. Quando Calígula se aproximou, Quereia deu um passo à frente. Protocolo padrão. Guardas sempre se apresentavam ao imperador. Ele pediu a senha do dia. Calígula sorriu com desdém. Abriu a boca para entregar outra humilhação. Uma última piada às custas de Quereia. Ele nunca terminou a frase. Quereia gritou: "Toma isso!" E enterrou a espada debaixo das costelas de Calígula. O corredor era estreito demais para escapar. Conspiradores nas duas pontas. Eles caíram em cima dele. 30 facadas. Eles não pararam até que não restasse nada que pudesse estar vivo. 4 anos de terror acumulado. 4 anos de humilhação. 4 anos vendo garotas destruídas e senadores quebrados, liberados em 60 segundos de violência frenética. Mas eles não tinham terminado. Encontraram a esposa de Calígula. A mataram. Então encontraram o berçário. Sua filha, de 2 anos de idade. Um soldado agarrou a criança e bateu a cabeça dela contra uma parede de mármore. Sem herdeiros, sem vingança. A linhagem termina aqui. A máquina havia consumido seu criador. O novo imperador, Cláudio, enfrentou um problema impossível. O que você faz com as garotas ainda trancadas no Jardim de Vênus? Se ele reconhecer o que aconteceu, o império inteiro descobre a vergonha de Roma. As famílias exigem justiça. Senadores que participaram são expostos. O sistema desmorona. Então ele escolheu o silêncio. As garotas foram enviadas para casa discretamente com presentes: ouro, seda, joias. Não compensação. Subornos. Pagamento por amnésia. A maioria das famílias aceitou o acordo. Que escolha eles tinham? A filha deles era mercadoria estragada. Ninguém se casaria com ela agora.
O melhor que podiam esperar era o silêncio, fingir que nunca aconteceu. Mas as garotas não esqueceram. Como se esquece algo assim? Como você volta à vida normal depois do que elas viveram? De acordo com fragmentos preservados por escritores posteriores, algumas nunca deixaram ninguém tocá-las novamente. Estremeciam com passos. Não conseguiam dormir sem uma lâmpada acesa. Algumas acordavam gritando de pesadelos por décadas. Suas famílias aprendendo a fingir que não ouviam. Algumas simplesmente pararam de falar totalmente. Sentavam-se perto das janelas por horas. Encaravam paredes, perdidas em memórias das quais não podiam escapar nem compartilhar. O médico grego Galeno, escrevendo um século depois, descreveu sintomas que ele observou em mulheres que sobreviveram a cativeiros traumáticos. Perdada a falar. Incapacidade de comer. Um vazio no olhar. Ele não associou isso ao Jardim de Vênus. Talvez ele não soubesse. Talvez soubesse e não pudesse falar. Mas os sintomas batem perfeitamente. Uma mulher, segundo um fragmento encontrado séculos depois, não falou sobre o palácio por 50 anos. 50 anos de silêncio. Aí, no leito de morte, ela contou tudo para a neta. A neta escreveu tudo. Depois, queimou a maior parte. Mas pedaços sobreviveram, copiados por monges que não entendiam o que preservavam. Escondidos em bibliotecas de mosteiros por séculos, e é por causa desses fragmentos que sabemos que qualquer parte disso aconteceu. Cláudio ordenou que a maioria dos registros de Calígula fosse destruída. Os livros contábeis, as tabuletas, a documentação da máquina, tudo queimado. As histórias oficiais que temos hoje foram escritas décadas depois. Suetônio, Tácito, Cassiodil trabalhando a partir de memórias. Boatos e fragmentos sobreviventes. O que significa que o que você acabou de ouvir é apenas o que sobreviveu ao expurgo. Imaginem o que foi perdido. Imaginem o que era tão perturbador que até os romanos, que viam gente morrer em arenas, decidiram que precisava ser apagado. O Jardim de Vênus se foi agora. Enterrado sob séculos de construções, arqueólogos encontraram fragmentos. Um mosaico aqui, um frasco de perfume ali. Mas os quartos em si foram destruídos, esquecidos. Roma queria esquecer. Mas não dá para apagar tudo. Você pode queimar documentos, silenciar testemunhas, reescrever histórias, mas não pode apagar o que as pessoas carregam dentro delas. Não dá para matar o que fica gravado na memória. Não dá para destruir os fragmentos que os sobreviventes escondem em lugares onde ninguém pensa em procurar. A garota do começo desta história, aquela sendo arrastada do quarto do imperador, ela era real. Não sabemos o nome dela. A história não se deu ao trabalho de registrar. Ela era só um número numa tabuleta de cera. Uma peça de inventário que foi usada e descartada. Mas ela existiu. Ela tinha sonhos. Tinha uma família. Tinha uma vida inteira pela frente antes de baterem na porta dela. E alguém, em algum lugar, a amava. É isso que impérios fazem. Eles transformam pessoas em números. Transformam vidas em estoque. Eles constroem sistemas tão eficientes que nenhuma pessoa se sente responsável. Os oficiais estavam apenas seguindo ordens. Os guardas estavam apenas fazendo o trabalho deles. Os senadores estavam apenas protegendo suas famílias. Os pais estavam apenas aceitando uma honra. Todo mundo tinha uma desculpa. E a máquina continuava rodando. A única coisa que parou Calígula não foi a moralidade. Não foi a justiça. Não foi o povo romano se revoltando em fúria. Foi um soldado que foi humilhado vezes demais. Se Chaerea tivesse sido um pouco mais paciente, um pouco mais medroso, a máquina teria continuado rodando. Por quanto tempo? Nunca saberemos. E essa é a lição que ecoa por 2000 anos. Sistemas de crueldade não caem porque são maus. Eles caem por acidente.
por uma pessoa que quebra no momento certo, no resto do tempo. Eles apenas continuam rodando, consumindo vidas, criando silêncio, esperando alguém finalmente dizer: chega, o Jardim de Vênus operou por 4 anos. 4 anos de garotas sendo processadas como mercadoria. 4 anos de senadores sendo quebrados em banquetes. 4 anos de pais entregando filhas e dizendo a si mesmos que era uma honra, e se um soldado não tivesse sido zombado uma vez a mais do que aguentava, poderiam ter sido 40 anos. 400. A máquina não se importa com quanto tempo ela roda. Ela só roda. É por isso que essas histórias importam. Não porque são história antiga. Não porque estão seguras no passado. Mas porque são padrões, modelos, projetos que são usados repetidamente. Rostos diferentes. Lugares diferentes. A mesma máquina e a única coisa que a para, que sempre a parou, é alguém que se recusa a ficar calado. Aqui é o Crown and Dagger. Nós não higienizamos a história. Nós mostramos o que realmente aconteceu. Porque o passado não está morto. Ele está esperando no escuro. Esperando por alguém para